essa realidade de muitas vezes a nossa sociedade está em nós, né, a nossa vida. Quando a gente fala da nossa sociedade, a gente não deve esquecer que isso inclui a nós mesmos, né? De nós vivermos às vezes fora do trilho da coragem. Já colocou aí? Não está pegando. Ok. Nós vivemos inseridos numa sociedade que, através da mídia principalmente, através da maneira da mídia divulgar, né, as notícias, se constrói ao nosso redor uma cultura marcada pelo medo. Muitas pessoas hoje lidam, por exemplo, com uma questão que é considerada pelos profissionais da saúde relacionada à alma, né, à psique, como uma enfermidade nova que é conhecida como síndrome do pânico, que tem a ver com essa situação de angústia que muitas vezes se acomete contra a gente, fazendo com que nós fiquemos com uma espécie de ansiedade, né, exagerada, exacerbada, que nos imobiliza de fazer as coisas. Às vezes a pessoa deixa de conseguir, por exemplo, dirigir, né? Às vezes a pessoa não consegue sair dentro de casa, né? Às vezes a pessoa está dirigindo no trânsito e ela começa a passar mal, né? Pressão abaixa e coisas assim. Tudo isso relacionado nessa perspectiva do medo, né? A gente ouve tantas notícias o tempo todo ruins de violência, de assaltos, de maldades que são feitas, e aí a gente começa a ficar tomados, né, desse pavor, né? E um filho sai de casa, por exemplo, e se ele não chega logo, a gente já começa a ficar angustiado, e a gente já começa a passar mal, né? E parece que todas as coisas desse momento, elas cooperam, né? E elas confabulam, né, para o desespero, porque aí você resolve ligar no celular do filho e o celular não atende, né? É aquela coisa maluca, né? E a gente fica com essa ansiedade. Mas antes de eu falar mais sobre essa questão, tem uma música que é tocada pelo Lenine, que ela expressa bastante essa realidade, né, do medo. E eu queria que a gente ouvisse então essa música, né, esse clipe aí que vai ser passado aqui. Talvez você já conheça a música, se você conhecer você vai relembrar, se você não conhecer, preste atenção na letra dela, como ela trabalha essa questão relacionada ao medo. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz, tienen miedo de pedir y miedo de callar, miedo que da miedo del miedo que da, tienen miedo de subir y miedo de bajar, tienen miedo de la noche y miedo del azul, tienen miedo de escupir y miedo de aguantar, miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra, el temor no esquiva, el miedo es una trampa que atrapó el amor, el miedo es la palanca que apagó la vida, el miedo es una quieta que agrandou el dolor. Tenho medo de gente, de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer, tenho medo de ficar, medo de escapar, medo que dá medo do medo que dá, tenho medo de acender e medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir, tenho medo de correr e medo de cair, medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa aonde ninguém vai, o medo é como um laço que se aperta em nós, o medo é uma força que não me deixa andar. De reír y miedo de llorar, tienen miedo de encontrarse y miedo de no ser, tienen miedo de decir y miedo de escuchar, miedo que da miedo del miedo que da, tenho medo de
parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Medo de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é de Deus ou do demo, é ordem ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender, medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo Que dá medo do medo que dá. Os nossos artistas, né? A arte aí dentro da graça comum, dialogando com o Evangelho, né? Com a realidade daquilo que a própria palavra de Deus apresenta, né? Continuamente para a gente. A canção aí, ela fala por si só, né? A respeito dessa realidade, dessa cultura do medo que rouba de nós a coragem para viver, né? Nós acabamos tendo medo de muitas coisas, medo de errar, medo de relacionamentos, medo da violência, medo da morte. Alguns medos têm consistência, eles têm fundamentos, mas outros medos eles acabam se tornando para a gente aspectos, na verdade, que nos assombram e que não tem nenhum fundamento, nenhuma consistência para que de fato nós tivéssemos medo dessas coisas, né? Aí vem aquele ditado: o sujeito tem medo da própria sombra, né? Quando a gente abre as escrituras em Juízes, a gente se depara com um dos juízes que Deus levantou, chamado Gideão, aonde ele lida com essa realidade de uma cultura que vê escapar das suas mãos a coragem, porque ela é tomada por essa realidade do medo. Novamente, de acordo com a narrativa de Juízes, que vai se repetindo continuamente, o povo israelita fez aquilo que desagradava o Senhor, aquilo que o Senhor reprovava, e eles agora, durante 7 anos, ficaram nas mãos de uma outra nação, da nação midianita. E essa nação era uma nação extremamente violenta, que tinha um poder devastador de destruição, como a gente tem visto aí, né, acontecendo hoje nos nossos próprios dias lá na realidade do Iraque. E essa ação dos midianitas fez com que os israelitas eles perdessem completamente a coragem de viver, e eles começaram então a se esconder, da vida. O versículo de número 2 de Juízes 6 diz assim: os midianitas
os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E dentro desse contexto, então, de medo, onde a coragem havia saído dos trilhos, Deus vai ao encontro de um homem chamado Gideão, e ele desafia esse homem chamado Gideão para que ele reencontrasse o trilho da coragem na sua vida e fosse então liderar Israel para que a nação pudesse ser libertada das mãos dos midianitas. No versículo 12 a gente vê esse chamado de Deus para Gideão. Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu gostaria de olhar para a história de Gideão e levantar para a gente aqui alguns motivos que podem nos tirar do trilho da coragem. O primeiro deles seria essa situação de calamidade que a gente muitas vezes experimenta na nossa vida. Israel sai do trilho da coragem porque eles estão lidando com uma situação de calamidade. Eles estão lidando com uma nação que era extremamente agressiva, extremamente violenta, que passava de forma devastadora contra tudo aquilo que a nação de Israel pudesse vir a produzir. Como eu já li no verso 2, em função disso, os midianitas, eles começam a se esconder da vida. E não era por menos, porque olha só, o verso 3 diz assim: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então eles estavam lidando com uma verdadeira situação de calamidade relacionada ao contexto de vida deles ali. E situações de calamidades muitas vezes fazem com que de fato a gente saia do trilho da coragem. Quando nós ouvimos um testemunho como esse que foi dado aqui para a gente através do Ezra, e a respeito de uma situação como essa que a gente vê acontecendo lá no Iraque, e cristãos saindo e fugindo, não é por menos, não é porque eles estão enfrentando uma situaçãozinha, eles estão enfrentando realmente uma situação de calamidade, onde eles estão sendo marcados para terem as suas casas queimadas, destruídas, suas mulheres estupradas, seus filhos presos e serem mortos. Então não é uma situação de tranquilidade, e nós vivemos também as nossas realidades de calamidade muitas vezes dentro do nosso próprio contexto. Quando, por exemplo, a gente vê uma situação de violência cada vez maior no trânsito, quando a gente vê pessoas que por questões tão pequenas, às vezes é capaz de tirar a vida do outro porque o cara te deu uma fechada no trânsito, a gente começa a ficar realmente com o nosso coração tomado às vezes de medo, quando a gente começa a ouvir notícias de que determinado lugar, determinada região da cidade tem alguém lá que está estuprando mulheres. A gente começa a ficar com medo de pensar: poxa, meus filhos andam naquela região, meus filhos vão para aquela região. Quando a gente começa a ouvir notícia atrás de notícia de arrastões, por exemplo, que começam a ser feitos dentro de condomínios, dentro de prédios, em restaurantes onde a gente está, como há pouco tempo atrás a gente ouvia algumas notícias assim relacionadas a algumas regiões de São Paulo, onde as pessoas estavam lá no restaurante jantando tranquilamente com a sua família, e de repente chegava um grupo de pessoas e invadia, ia roubando tudo que tinha ali. Isso enche o nosso coração realmente de angústia.
Quando a gente começa a olhar para a situação do nosso país, e a gente começa a perceber, por exemplo, que aqueles que deveriam trazer segurança para a gente, né, as autoridades, a polícia, às vezes está envolvida com a criminalidade também, está acobertando, aqueles que deveriam nos dar segurança, começam a produzir em nós medo. Isso gera na gente uma situação de calamidade, e isso nos rouba do trilho da coragem. Quem são os nossos midianitas? Eu queria que você pensasse nisso. Quem seriam os midianitas presentes hoje na sua vida, né? Os midianitas aí, entre aspas, né? Situações que você enfrenta na sua vida, na sua realidade, na sua história, e que muitas vezes estão gerando esse caos, gerando essa calamidade, e consequentemente roubando do seu coração a coragem para viver a vida. Talvez alguns de nós enfrentemos como midianitas, por exemplo, algum tipo de enfermidade, uma enfermidade na família, ou uma enfermidade pessoal mesmo, que é extremamente complicada, e que a gente tem toda aquela expectativa de melhora, e a gente gasta com tratamentos caros, e a gente tenta todas as alternativas, mas parece que a coisa não melhora, e aí o nosso coração muitas vezes vai sendo tomado de medo, né, de pavor, né? Como diz o Lenine, medo de viver, mas também medo de morrer. O que é melhor aqui? Talvez a gente lide como tendo um dos nossos midianitas a violência. Hoje em dia se fala muito em relação principalmente aos jovens, né, e aos adolescentes, da questão de bullying dentro de escolas, onde alguns desses bullying são realmente sérios, porque eles envolvem a prática da violência exagerada, física, psicológica. Às vezes os midianitas que nós enfrentamos e que geram esse estado de calamidade no nosso coração, na nossa vida, tem a ver com perdas. Às vezes a perda de um emprego, por exemplo. E aí você começa a atravessar uma situação toda complicada com relação à sua família, à sua vida profissional, ao seu sustento, a perda de alguém que nós amamos, e que muda completamente o cenário da nossa vida, perdas significativas. Quais são as realidades que nos fazem se esconder da vida? Seriam os nossos midianitas. Então, situações de calamidade podem gerar em nós essa postura que nos faz fugir da vida, se esconder da vida. Mas na história de Gideão, a gente vê uma outra postura que faz com que a gente se esconda, a gente saia do trilho da coragem, que é a falsa percepção sobre nós mesmos. Quando o anjo do Senhor chega até Gideão e diz para Gideão: Gideão, vá nessa sua força, né, valente guerreiro, a percepção que Gideão tem de si mesmo não é a mesma do Senhor. O texto do versículo 14 e 15 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Essa é a percepção que Deus tem de Gideão. Mas veja qual é a percepção que Gideão tem dele. Ele diz assim: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Essa era a percepção que Gideão tinha dele. Ele disse: como é que eu posso fazer alguma coisa? Como é que eu posso enfrentar uma situação como essa? O meu clã é o menor de toda a tribo de Israel, e a minha família, e na minha família eu sou o mais novo de todos eles. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Às vezes essa falsa percepção que nós temos de nós mesmos frente às demandas e aos grandes desafios da vida faz com que a gente também saia do trilho da coragem. A gente olha para a situação do nosso mundo, a gente olha para a situação da nossa história, a gente olha para a situação do nosso país, a gente olha para a situação da economia, a gente olha para a situação da família, a gente olha para a situação da moral
e a gente vê tanto caos, a gente vê essa devastação tão violenta, né, como era a devastação dos midianitas, e aí a gente se sente insignificante diante disso tudo. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso resolver esse negócio? Todo mundo está falando que isso é desse jeito, quem sou eu para dizer o contrário disso? Todo mundo está insistindo que agora a perspectiva da vida se desdobra assim. Quem sou eu para levantar no meio do meu trabalho, dentro da minha universidade, na sala de aula, e dizer: ei, isso não é desse jeito, não é por aí que a gente vai? Diante de todas as realidades que nos são apresentadas muitas vezes dentro da nossa sociedade, quem é a igreja? Quem somos nós? Quem é esse grupinho de gente que se diz cristãos, seguidores de Jesus, para se levantar e dizer que as coisas não são do jeito que a mídia está dizendo que é e que todo mundo está dizendo que é? Então nós temos muitas vezes esse olhar para nós mesmos de uma forma equivocada. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que cobra da gente um desempenho contínuo. Na nossa sociedade, essa ideia do desempenho que vivemos, que nós temos que viver, pode acabar gerando em nós uma visão equivocada de quem nós somos. Nós temos que realmente sermos, dentro da perspectiva da nossa sociedade, nós temos que ser realmente sempre os melhores. Nós temos que ser aqueles que o tempo todo dá conta do recado. Nós temos que ser aqueles que sempre ganham a competição. E se você não está dentro dessa perspectiva, então quem é você para querer falar alguma coisa? Quem é você para querer exigir alguma coisa? Isso tudo faz com que muitas vezes a gente acabe sendo tomados pela realidade do medo. Isso nos tira do trilho da coragem, nos tira da responsabilidade de nos posicionarmos e de dizermos: ei, nós pensamos isso de uma forma diferente. A nossa perspectiva com relação a essa questão relacionada à família, ou essa questão relacionada à economia, ou relacionada a esse valor, não é essa que está sendo apresentada. Mas quem somos nós? Muitas vezes nós agimos como Gideão, e nós medimos a nossa vida pelos outros, e isso pode roubar a coragem que deveria estar presente no nosso coração para termos uma vida diferente. Gideão mede a sua vida pelos outros. Ele diz assim: eu sou o menor da família, da casa do meu pai, eu sou o mais novo, eu sou o caçula, eu sou o último a falar. Ele diz assim: a minha tribo, o meu clã é o menor de Israel. Quando a gente mede a nossa vida em relação àquilo que a gente vê nos outros, aquilo que a gente projeta nos outros, isso pode roubar de nós a perspectiva da coragem e fazer com que a gente se esconda. Gideão, quando é encontrado pelo Senhor, ele está escondido. Veja, versículo de número 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Os midianitas vêm e roubam tudo, destroem tudo, levam tudo. E aí o Gideão está dentro de um tanque de prensar uvas, malhando trigo, escondido. Ele não quer estar visível, ele não quer estar exposto. Muitas vezes, quando a gente não tem essa perspectiva correta de nós mesmos, mas nós nos mentimos a partir daquilo que a gente vê apresentado por nós, a nós pela sociedade, nós também nos escondemos. Nós também temos os nossos tanques de prensar uvas. Nós também vivemos uma fé
que é oculta aos olhos dos outros. A gente não se expõe. A gente pode não deixar de fazer aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente não tem a coragem de fazer isso à luz do dia. Terceira realidade que nos faz esconder, que pode nos tirar do trilho, da coragem, é a preocupação com a opinião alheia. Não apenas nos medirmos pelos outros, mas temos a preocupação do que os outros vão pensar de nós, do que os outros vão dizer de nós. Deus diz para Gideão, convence Gideão que ele deveria liderar o seu povo, e que Deus estaria com ele, e que ele deveria começar fazendo isso, destruindo o altar de Baal. Baal era um deus adorado pelos cananitas, era um deus de fertilidade, que os cananeus adoravam, e Israel, com o passar do tempo, começou a adorar aquele Deus, começou a achar que os recursos deles, a colheita deles e tudo mais, vinha na verdade daquele Deus, e aí eles começaram a adorar Baal, e isso foi uma das coisas que fez com que Deus disciplinasse Israel, deixando que os midianitas dominassem sobre eles, para que eles percebessem que, olha, o seu sustento, a sua segurança não vem de Baal, vem de mim. Mas como Deus é muito misericordioso sempre, e o povo começou a sofrer, e começou a clamar a ele disse, ok, vamos resolver isso, e ele levanta então Gideão, e a primeira tarefa que ele dá para Gideão é que Gideão deveria ir, e ele deveria derrubar o altar de Baal. Verso 25, capítulo 6, verso 25. Diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos. Verso 27, está projetado aí. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos, e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas preste atenção no detalhe. Mas, com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. Quantas vezes a gente vive a nossa fé assim? Quantas vezes a gente lida com essa situação? Eu sei qual é o princípio, eu sei qual é a verdade, eu sei aquilo que realmente é valoroso, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, com a revelação de Deus, mas eu tenho medo da opinião pública, eu tenho medo do que os outros vão dizer de mim, eu tenho medo do que a minha família vai pensar, eu tenho medo do que a cidade vai achar, eu tenho medo do que os meus amigos de faculdade vão dizer. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a andar com Jesus Cristo, e eu tinha uma turma que era sempre, nós éramos sempre muito sarristas, vivia um tirando sarro do outro, eu sou presbiteriano, de berço, ok? Mas nos meus 12 anos eu me afastei da igreja e fui viver uma vida fora, e só não tive uma vida desgringolada por causa do karatê, na verdade, que me segurou nisso tudo, porque nessa mesma época eu comecei a treinar, e para mim isso era muito importante, mas eu vivia no meio desses meus amigos, e uma das coisas que a gente sempre fazia, e ficava sempre pegando no pé, eram os cristãos, que naquela época, na verdade, a gente chamava de crentes, Mas aí, Deus me alcançou, o Evangelho me alcançou, e eu comecei a realmente me interessar por Deus e por aquilo que o Evangelho tinha para me dizer, mas eu tinha essa fé aqui de Gideão, fazer as coisas à noite.
Eu me lembro que para sair de casa eu pegava uma revista, ou então um jornal, e aí eu botava a minha Bíblia dentro, e saía com ela, com o jornal, a revista, para os meus amigos não verem que eu estava levando uma Bíblia, que eu estava carregando uma Bíblia, porque certamente eles iam tirar sarro de mim. Quantas vezes a gente tem essa perspectiva? O desejo que nós temos de ser reconhecidos e aceitos por todos pode nos roubar a coragem de sermos diferentes. Gideão ouviu o Senhor e ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele tinha preocupação sobre como a sua família lidaria com aquilo, como a sua cidade iria reagir com relação àquilo. Poderia ser, dentro desse aspecto que eu acabei de descrever aqui, deles tirarem sarro na gente, mas no contexto de Gideão, muito provavelmente seria mais parecido com aquilo que se vê no Iraque hoje. Muito provavelmente eles iriam ser agressivos e eles iriam atacar Gideão, tentando impedir que Gideão destruísse o altar de Baal. Tanto é assim que quando os homens ficam sabendo da destruição, veja o verso 30, capítulo 6, verso 30, os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Então a atitude dele seria uma atitude de violência. E Joás, o pai de Gideão, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. E aí ele consegue convencer o povo de que eles não deveriam reagir contra Gideão. Mas essa é uma situação que nós experimentamos, talvez não nessa medida de violência, mas a pressão da nossa sociedade pode ser um fator que nos formate a valores dos quais consistentemente nós somos contra. Conscientemente nós somos contra aqueles valores. Não é aquilo que a gente defende no nosso argumento, na nossa fala, mas a pressão da sociedade, a pressão dos amigos, a pressão da turma, a pressão da família, a pressão de sermos aceitos, de não sermos rejeitados, rechaçados, faz com que muitas vezes a gente se esconda. Então, na história de Gideão nós temos pelo menos esses três fatores que podem nos tirar do trilho da coragem, que podem fazer com que a gente seja tomado pelo medo em relação à vida e a nos escondermos. Mas aí a história de Gideão também nos favorece a entender como é que nós podemos voltar para o trilho da coragem. Nós voltamos para o trilho da coragem quando a nossa vida é uma vida de dependência de Deus. No versículo 16, Deus argumenta com Gideão para que ele faça aquilo que ele está mandando Gideão fazer, dizendo: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus tem uns negócios assim, né? Que é de Deus, porque o texto diz que os caras eram que nem um enxame de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. E aí Deus olha para todo aquele exército dos midianitas e ele diz assim: isso para mim é como se fosse um só homem. Gideão, vai, porque eu vou estar com você e você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem. E à medida que Gideão foi depositando a confiança dele em Deus, à medida que ele foi tendo consciência de que aquilo que ele tinha que fazer, ele não tinha que fazer na sua energia, ele não tinha que fazer na sua força, ele tinha que fazer na dependência de Deus, é exatamente isso que ele experimenta. Ele experimenta o poder de Deus envolvendo a sua vida para que ele faça aquilo que ele tinha que fazer.
Juízes capítulo 6, versículo 34, diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. O Espírito do Senhor se apossou de Gideão. O Novo Testamento nos diz que uma das coisas que o Evangelho faz na nossa vida, quando nós nos rendemos àquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, é que o Espírito do Senhor passa a habitar em nós, é que o Espírito do Senhor passa a residir em nós, e o Espírito do Senhor tem a ver com essa realidade do poder do Senhor. Atos 1,8 diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E as Escrituras nos dizem no Novo Testamento que se nós nos rendemos àquilo que Deus fez por nós através de Jesus, se nós aceitamos o fato de que pelo nosso próprio esforço nós não vamos conseguir agradar a Deus, e nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada que coordene a vida de acordo com aquilo que Deus planejou para a gente, e nós aceitamos que Jesus Cristo foi capaz de fazer isso nos representando, viver uma vida que nós não podemos viver, e morrer uma morte que nós deveríamos ter morrido, como nosso representante, assumimos sobre ele a nossa rebelião. E se nós cremos que Deus o ressuscitou esse homem dos mortos, e que ele está vivo, e que agora ele é o nosso representante diante de Deus, então a vida de Deus que está em Jesus vem para nós, e nós começamos a experimentar esse poder sobrenatural da vida de Deus que está em Jesus, em nós, e a viver então uma vida que sem isso nós não poderíamos viver. Por isso, as Escrituras nos exortam, em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo isso para Timóteo, mas isso se aplica a todos nós, porque ficou na palavra de Deus como revelada para a gente. E aí ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de poder. A presença da vida de Deus em mim e em você é o que nos empodera para que a gente possa ter a coragem de viver um estilo de vida diferente daquilo que nos cerca, e não fazermos isso escondidos, porque nós estamos entendendo que isso acontece a partir da nossa dependência de Deus. No capítulo 7, versículo 7 de Juízes, nós lemos o seguinte: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Gideão é tomado pelo Espírito Santo de Deus, se enche de poder, se enche de coragem e fala: é isso aí, toca a trombeta, reúne os israelitas e fala: vamos acabar com essa turma, vamos fazer a coisa acontecer do jeito que realmente Deus quer que aconteça. No entanto, Gideão é igualzinho a mim, muito provavelmente igualzinho a você. Ele diz: vamos fazer isso, mas aí Deus está conosco, eu estou cheio do poder de Deus, mas vamos garantir aqui, os recursos necessários para a coisa dar certo. E aí o que ele acha é que ele tem que ter um grande exército, e ele reúne um exército enorme, e Deus dá uma olhada para aquilo e fala: esse negócio não está bom, não está bom, porque se vocês forem com esse povo todo aí, e eu der a vocês a vitória, sabe o que vai acontecer? Vocês vão dizer que vocês conseguiram vencer pela força do braço de vocês.
Então Deus resolve dar uma esvaziada no exército. Ele diz para Gideão: Gideão, vai aí e diz para a turma toda que quem está com medo, quem acabou de casar, quem está fazendo qualquer outra coisa, que pode voltar para casa. Eu quero que vá para a guerra só quem está afim de ir para a guerra. E aí um povão voltou e ficou uma turma. Mas Deus ainda olhou para aqui e falou: ainda é muita gente. E aí Deus dá um teste, né? Um teste que mostra assim, que Deus quer usar gente que vive de forma atenta e não distraída do mundo. Ele disse para Gideão: você vai levar o exército para beber água. Todo aquele que se abaixar e puxar a água com a mão e trouxer até a boca e lamber como um cachorro, vai com você. Todo aquele que se curvar e beber a água do rio, não vai. O ensino é simples, é muito claro. Você precisa viver com atenção. Viver com atenção. Um dos lugares onde os leões mais gostam de caçar é em beira de rio. Por quê? O animal vai beber água e ele se distrai. E aí fica mais fácil de abater. Mas aqueles animais que são espertos, eles lambe a água e já levanta a cabeça. Lambe a água e levanta a cabeça. Eles não ficam lá encurvados bebendo a água, distraídos. Então Deus diminui as fronteiras do exército, o contingente do exército, melhor dizendo, de Gideão, para 300 homens, para que agora aquilo que fosse acontecer ficasse claro que realmente havia sido feito de forma extraordinária por Deus. Veja, isso não mudou para a gente. Deus deseja que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida que realmente demarque a realidade dos valores do seu reino dentro da nossa sociedade. Mas Deus não espera que isso seja feito através da nossa força, através da nossa estratégia, através da nossa energia, através da nossa capacidade. Ele espera que isso seja feito através da nossa submissão à sua direção, ao seu governo, a nossa dependência do seu poder. Por isso que quando Jesus disse para os discípulos que eles devem ir para fazerem discípulos de todas as nações, ele diz: mas antes de ir, vocês fiquem em Jerusalém e esperem serem revestidos do alto de poder. E aí ele explica com Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo para os seus seguidores é: vocês precisam depender de mim. Realmente eu estou dando uma grande tarefa para vocês, mas eu não estou esperando que vocês cumpram essa tarefa à parte de mim. Vocês precisam depender de mim. Uma segunda forma de nós voltarmos para o trilho, nesse texto, voltarmos para o trilho da coragem, é seguirmos a orientação de Deus, depender do poder de Deus e seguir a sua orientação. O versículo 2 do capítulo 7, o Senhor traz orientação para Gideão. O texto diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E aí ele começa esse processo que eu acabei de descrever aqui, de dizer para Gideão que ele tinha que mandar algumas pessoas embora, e depois ele passa para Gideão qual é a estratégia que Gideão deveria usar dentro daquela batalha. Diz que eles deveriam levar lá uns jarros de barro e tochas na mão, e então eles deveriam gritar e quebrar os jarros. Gideão segue a direção e a orientação de Deus. A coragem é um reflexo da certeza de que nós temos, da certeza daquilo que nós temos recebido de Deus. A coragem é fruto da convicção que a gente tem daquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo.
Se nós não temos convicção dessa realidade do Evangelho, daquilo que Deus fez por nós em Jesus, nós não vamos ter também convicção para compartilharmos isso, para vivermos uma vida a partir dessa realidade. Por isso, quando a gente chega no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 20, verso 19, versos 21 a 23, essa questão do poder está atrelada a essa questão da convicção em relação ao Evangelho. O texto diz que os discípulos eles estavam escondidos por medo. Veja a mesma situação de Gideão. O texto diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus. Eles estão escondidos por medo dos judeus. E aí o texto diz que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nós temos convicção. Aqueles discípulos estavam escondidos dentro de casa, porque eles ainda não tinham convicção a respeito do Evangelho, de que aquilo que havia acontecido com Jesus, Deus havia feito, para que eles pudessem então experimentar a realidade de uma vida plena. Mas agora Jesus está vivo e Ele apresenta-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. E aí Ele diz: assim como o Pai me enviou, assim como eu vim debaixo da orientação do Pai, eu os envio também. E assim como Jesus foi no poder do Pai, Ele envia-os também no poder do Espírito. Atos 4, 23 a 31. Esses mesmos discípulos, eles estão reunidos, depois de terem sido ameaçados pela sua cultura, de que se eles continuassem pregando o Evangelho, eles seriam perseguidos, torturados e mortos. E o texto nos diz que quando essas pessoas se reúnem para orar, o que eles oram não é: Senhor, olha o que eles estão fazendo conosco, não deixe que eles nos torturem, não deixe que eles nos persigam, não deixe que eles nos matem. A oração deles é: Senhor, encha-nos de poder, para que nós possamos viver e fazer aquilo que o Senhor mandou a gente viver e fazer. E o capítulo 4, versículo 31 do capítulo 4 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando eu me deparo com situações como a narrativa que foi feita aqui do Wesley, a respeito de situações assim, de igrejas perseguidas e tudo mais, eu faço sempre duas orações. A minha primeira oração é essa: Senhor, dê coragem a esses meus irmãos e irmãs, para que eles continuem fazendo aquilo que eles têm que fazer. E a minha segunda oração é: Deus, eu não sei o dia que eu vou viver isso na minha própria pele, mas o dia que chegar, dê-me coragem, para que eu possa continuar fazendo o que eu tenho que fazer e falando o que eu tenho que falar. Porque, meu amado amigo, irmão, irmã, se um dia essa realidade chegar diante de nós e nós não tivermos coragem para continuar fazendo o que a gente tem que fazer e falando o que a gente tem que falar, tudo isso que a gente diz crer é balela, é mentira. Nós precisamos contar com esse poder sobrenatural de Deus, que nos ajuda a seguir a orientação dele, a não abrir mão. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, versos 9 a 11, viveu uma situação assim também, onde ele estava pregando o Evangelho e estava havendo uma forte oposição. E veja o que acontece. Diz o texto que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. É interessante quantas vezes você encontra essa expressão na Bíblia, sendo dita por Deus: não tenha medo.
Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de continuar investindo, como você deve investir no seu casamento, porque eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo de continuar tendo uma vida íntegra, ainda que todos ao seu redor te critiquem, dizem que você não deva viver assim, que você é um tolo, porque eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo de continuar sendo autêntico, falando a verdade, compartilhando o Evangelho, porque eu estou com você, diz o Senhor. Agora você olha para mim e diz assim: ok, Ricardo, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bonito, mas como é que eu posso ter certeza? E mais uma vez, Gideão nos ajuda. Mais uma vez, a história de Gideão mostra para a gente como Deus é paciente para com a nossa fé incrédula. Tem na história de Gideão um momento onde Gideão, apesar de ouvir Deus, apesar de saber que Deus está mandando ele fazer aquilo, ele ainda tem a expectativa de: será que Deus realmente vai estar comigo? E aí ele faz um teste com Deus. É o teste da lã. O texto diz assim: Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Olha que oração mais boa, né? Se Deus prometeu, eu quero saber o que o Senhor vai fazer como prometeste. Mas tudo bem, Deus é paciente. Aí ele diz assim: vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte desceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Tem gente que usa esse negócio do teste de Gideão, de molhar a lã de Gideão, né, para criar sistemas, né, de botar Deus à prova. E obviamente nós criticamos essa perspectiva. Não obstante a isso, o fato é que Gideão, ele tinha dúvida com relação a alguma coisa que ele precisava fazer para Deus, que Deus já tinha dito para ele que ele deveria fazer, e ele diz para Deus: Deus, eu preciso de uma direção e de uma certeza dada pelo Senhor. E o que eu acho engraçado é que nós, muitas vezes evangélicos, cristãos atuais, ficamos muito bravos com pessoas que resolvem fazer isso, mas Deus não ficou bravo com Gideão. Nós queremos ser mais corretos, mais santos do que o próprio Deus que nós adoramos. Sabe por que Deus não ficou bravo com Gideão? Porque Deus conhece o coração de Gideão. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Deus conhece as nossas limitações. E o que Deus quer, na verdade, é fazer com que a gente faça aquilo que Ele tem apresentado para nós como o melhor projeto para a nossa história, o melhor projeto para a nossa vida. Deus não retruca com Gideão. Ele molha a lã. Mas por algum motivo Gideão acha que alguma outra pessoa molhou a lã. É verdade, porque em seguida ele diz assim: disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava coberto de orvalho. Que coisa doida. O que mais me impressiona nesse negócio é que Deus podia dar um safanão no pé da orelha do Gideão e falar: para com isso, rapaz, vai fazer aquilo que eu estou mandando. Mas Deus não faz isso com Gideão. Deus é extremamente paciente com Gideão. Sabe esse negócio com os nossos filhos? Deus nos trata exatamente assim. Pô, uma criança ainda não entendeu nada. Ok, tá bom, isso aí vai te dar segurança? Ok, tá bom, não tem problema. Vamos lá, eu faço de novo. Mas eu já molhei a lã. Mas alguém pode ter molhado a lã e secar do chão ao redor, como é que eu vou saber? Agora o contrário não vai ter jeito. Se o chão tiver molhado ao redor de sereno e a lã não, aí funcionou. Percebeu como muitas vezes a gente faz isso com Deus? A gente ora, pergunta as coisas para Ele, a gente o ouve, a gente lê na palavra, a gente tem a convicção, a orientação, e ainda assim a gente está dizendo: Deus, mas será?
Será? E o que é mais bonito nisso é que Deus não age conosco de uma forma diferente daquela que Ele agiu com Gideão. Ele diz, ok, Ele traz mais uma palavra, Ele traz mais uma orientação, Ele traz mais uma pregação, Ele traz mais uma canção, Ele usa mais alguma coisa, de alguma forma Ele olha lá. De alguma forma, de novo, Ele diz, sim, sou eu que estou falando, vai e faz. Agora, o que mais me impacta disso tudo é que a gente vai chegar no capítulo 7, versículos 9 a 11, e agora não é mais Gideão que pede prova nenhuma, mas como eu falei, Deus conhece o coração de Gideão, e Ele sabe que as coisas não estão resolvidas. E veja só o que Ele diz. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, e ouça o que estiverem dizendo. Agora é Deus que está oferecendo a mão. Ouça o que eles estão dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Agora sabe o que é impressionante? É que Gideão foi fazer isso. O texto diz assim, então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão não vira para Deus e diz, não, que é isso, Deus, não tem mais dúvida nenhuma. E Alã? Já está tudo acertado. O Senhor já me deu a prova lá na lã, lembra que eu falei para o Senhor? Se o Senhor me desse a prova na lã, eu ia saber que o Senhor ia me dar realmente a vitória. Está tudo resolvido com a lã, Deus. Não. Sabe por quê? Porque Gideão não propôs outra prova para Deus, porque ele disse, deixe-me falar somente mais dessa vez. Mas lá no seu coração ainda havia medo, lá no seu coração ainda havia dúvidas. E Gideão está diante do Deus que nos é revelado em Jesus de Nazaré. Um Deus que nos conhece e nos compreende, um Deus que é paciente e que está sempre dizendo, ok, vamos lá, eu vou te incentivar de novo, eu vou te dar outra prova, eu vou te dar outra palavra, eu vou te dar outra vez a mesma instrução, eu vou te animar novamente, porque eu sei que lá dentro do seu coração ainda há luz. Concluindo, Deus nos conhece e Ele é extremamente paciente. Jesus Cristo, Ele viveu a vida que não podemos viver. Ele venceu a morte para que vivamos a vida que nós devemos viver. Jesus Cristo é esse que em Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim, para mim e para você, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Não tenha medo. Volte para o trilho da coragem. Não tenha medo de continuar investindo no seu casamento. Não tenha medo de continuar sendo uma autêntica testemunha de Jesus. Não tenha medo de continuar encarando os seus desafios profissionais a partir dos valores do reino de Deus. Não tenha medo de continuar vivendo uma vida missional, porque o Deus de Gideão morreu e ressuscitou, e Ele tem nas mãos as chaves